Eu sou Marco Antônio Petit, autor de 11 livros que abordam diferentes aspectos da ufologia. Estou hoje aqui para convidar vocês do Rio Grande do Sul para a série de conferências que eu vou estar fazendo agora em outubro, nos dias 26, 27 e 28. A primeira delas na cidade de Caxias, a segunda em Nova Petrópolis e a terceira em Canela. Nesses eventos eu vou estar abordando a presença alienígena na Lua, inclusive os segredos que envolveram a chegada da Apollo 11. Vamos estar tratando também da data limite e de casos que envolveram militares aqui no Brasil, com os quais eu tive contato direto. Inclusive, vamos estar apresentando também uma farta documentação da própria NASA revelando a presença alienígena por todo o sistema solar. Portanto, vai ser um prazer encontrar a todos nesses eventos. Faça os contatos através dos links que estão sendo oferecidos. Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, gente, muito se fala e ainda, né, claro que a maioria das pessoas que frequentam o nosso canal aqui já sabe da existência, né, nem é mais uma questão de crença, é uma questão realmente de sabedoria, né, de tu ter consciência dos fatos ou de tu ignorar os fatos. Então, para aqueles que ainda não se convenceram que existe ou daqueles que vivem dizendo, bah, mas tu vê, é tudo muito vago, eu preciso de uma prova, Então, para os que precisam de prova, nós vamos trazer um caso aqui bem interessante, com toda uma documentação científica, e não só de um cientista em particular, mas de uma comunidade científica que deu aval a um projeto, né, aos resultados de um projeto. Nós estamos falando do projeto Starshield, né, que seria Criança das Estrelas ou qualquer coisa assim. Tudo começou, né, quando uma menina de uma tribo, brincando, uma adolescente de uma tribo, brincando lá, há 65 anos atrás, ela encontra um crânio. Na verdade, ela encontra dois crânios. Esses dois crânios, um parecia ser de criança e o outro era do mesmo tamanho de um crânio de criança, só que era um formato meio diferente. Ela guardou esses dois crânios. Quando ela morreu, esses dois crânios foram encaminhados, não sei direito como, mas ele acabou caindo na mão de um perito no assunto, né, que é o senhor Lloyd Pay. O senhor Lloyd Pay, vendo esse crânio aí, então ele começou os estudos, né, em cima desse crânio aí. E como as informações, né, quanto mais informações de especialistas nessa área eram fundamentais para tentar desvendar o mistério do tal crânio diferente lá, ele criou esse projeto Starshield, Criança nas Estrelas, e começou a convidar um monte de cientistas ao redor do mundo para participar dessa pesquisa com ele, né? Então ele enviava as amostras de DNA e coisa e tal. E para ver as análises e ver a que conclusão eles chegavam, né? Pois bem, e o legal de tudo isso é que depois que eles descobrem algumas coisas sobre esse crânio, eles vão lá e eles fazem algumas perguntas para a tribo onde moravam essas adolescentes, né, a tribo de origem dessas adolescentes que encontraram esse tal crânio. Aí as histórias começam a ficar interessantes, porque até antes dos exames científicos de DNA, tudo não passava de uma lenda daquela tribo, mas depois que os resultados dos testes de DNA embasaram cientificamente o que a tribo fala, aí é que se realmente dá crédito à história contada, né? Então vejam bem, primeiro vamos aos detalhes científicos, depois a gente conta um pouquinho da história. Analisando num primeiro momento, oticamente, só olhando ela assim, né, muita gente, já que alguns especialistas e médicos e tal, disseram, isso é hidrocefalia. Que quando o bebê, no caso quando o crânio está molinho ainda, ele sofre um inchaço no crânio e tal, e o crânio se deforma, e isso é mais ou menos comum, né? Então, no primeiro momento, várias pessoas já descartaram qualquer anormalidade, né, do tipo, extraterrestre, é uma coisa diferente. Não, é só um crânio humano com hidrocefalia. Aí eles começaram a fazer várias comparações, já naquela época lá, com vários outros crânios também com hidrocefalia e realmente acabaram descartando porque não apresentavam as mesmas características, tinha uma coisa errada. Aí, conforme a coisa foi evoluindo, essa questão de mapeamento genético e DNA, eles conseguiram, em 2013, eles conseguiram fazer um mapeamento genético, né? Eles foram lá e descobriram que dos dois DNAs que constituem, ou melhor, as duas fontes de DNA, que é a mitocondrial e a nuclear, né, de cada ser, que é mitocondrial é o da mãe e o nuclear é o do pai.
Então, todos os humanos, né, tu tem esses dois DNAs, o da mãe e o do pai, o mitocondrial e o nuclear. Existe um banco de dados genético, né, de DNA, sim, onde é feito comparações dos DNA que já foram armazenados nesse banco, coisa e tal. Então tu consegue, através disso, fazer um mapeamento genético, né? Tem todas as instituições profissionais, os laboratórios capacitados, né? Os melhores do mundo para fazer esse tipo de coisa, os mais avançados e coisa e tal. Então eles concluíram que o DNA daquela ossada lá, para começar o exame de tempo lá, de carbono, que eles fazem, carbono 14, né, constatou que era um crânio de 900 anos atrás. É um crânio de 900 anos. E constatou também que o DNA mitocondrial, no primeiro momento, era da mãe. E de acordo com o banco de dados que eles tinham naquela época, em 2013, eles não conseguiram rastrear o DNA do pai. Então era alguma coisa que não estava no banco genético. Então logo eles a primeira conclusão que eles tiraram, assim, essa comunidade científica chefiada por esse doutor o Lloyd Pay, né, eles chegaram à conclusão então que se tratava de um híbrido, esse ser aí, que o DNA mitocondrial era da mãe, né, porque tinha 605, deixa eu ver aqui, eu até anotei, 265 pares de DNA que eram completamente compatíveis com o DNA humano, mas o DNA nuclear ele não conseguiu rastrear, então eles deram como um DNA desconhecido. Então, híbrido porque a criatura seria de mãe terrestre e de pai extraterrestre. Pois bem, conforme o equipamento foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo e eles conseguiram fazer essa história de mapeamento genético cada vez de forma mais precisa, né? Em 2010 eles conseguiram também detectar o DNA mitocondrial de uma forma mais profunda que eles já tinham analisado antes, né? Parece que eles conseguiram detectar detalhes dentro dessa cadeia que antes não eram perceptíveis e agora, nesse segundo teste, eles conseguiram também rastrear o DNA nuclear do pai. Por quê? Porque nesses anos todos, né, novos DNAs foram chegando naquele banco de dados. E de todos os DNAs que são os rastreáveis, né, que sabe-se que são de origem terrena, né, nesse banco, que aliás está aqui a fotinho da instituição onde é esse banco nos Estados Unidos, tá? Esse banco genético de DNA, tudo que existe na Terra, gente, né, que tem DNA de inseto, a bactéria, a vírus, tudo que tem DNA tem uma amostra nesse banco aí. Então, ao longo dos últimos anos, apareceram 342 pares de DNA que simplesmente não procedem da Terra, entende? Então começa a ficar interessante essa história. Por isso que agora eles mapearam o DNA nuclear daquele crânio lá infantil, que é o chamado de criança das estrelas, né? E daí eles perceberam que o DNA que foi mapeado lá é um desses 342 que não são da Terra. Então a conclusão final mais atual desse projeto, nós estamos falando de 2003, nós estamos falando de 16 anos atrás, vai fazer 17 anos agora, estamos quase virando para 2020, né? Então, essa comunidade científica chefiada pelo Dr. Lloyd Pay, eles já descobriram, né, naquela época eles constataram que o DNA dessa criatura é totalmente alienígena, tanto de pai como de mãe. Não, Luciano, mas tu falou antes ali que 625 pares de DNA bateram com o DNA humano. Gente, aí nós temos que começar a mudar um pouco o nosso pensamento, né? A gente tem que, quando a gente começa a estudar tudo isso e descobrir, a gente percebe que a origem do homem, do DNA humano, não é terrestre, né? Já tem a história dos Anunnakis que contam que eles foram ali e somaram o DNA dele, que já é extraterrestre, né? No caso, pelo que me consta, a parte reptiliana que foi inserida lá no Homo erectus é a história dos Anunnaki, de Wang, que foi lá e botou, inclusive, onde aparece a FOXP2, que alguns dizem que é a responsável pela fala, que não existia no Homo erectus e existe no Homo sapiens. Então, em tese, o que se sabe, pelo que se apresenta aí dos relatos sumérios e coisa e tal, é que os Anunnakis inseminaram, vamos dizer assim, né, através de uma inseminação lá, de um projeto
genealógico, de experiência de genomas e tal, eles inseriram o DNA deles, que tinha capacidade de comunicação, de fala, para transformar aquele Homo erectus num escravo que fosse capaz de compreender as ordens deles, né? E aí surge o homem falante, que é o Homo sapiens, né? E até então não se tinha noção de onde é que tinha vindo essa... Porque se tu começa a proteína, desculpa, responsável pela fala, porque se tu faz um mapeamento assim, até pela teoria da evolução, como é que antes não tem, no Homo erectus não tem, e a partir do Homo sapiens passa a ter um passe de mágica? Esse era chamado de o elo perdido, né? Então agora a gente começa a ter respostas para essas coisas das ciências, que não eram compreendidas, digamos assim, né? Eram os vácuos que ficavam ali. Então agora essa comunidade científica ali, em 2013, ou seja, 16 anos atrás, houve uma declaração do senhor Lloyd Pay, né, baseada nos resultados que foram, aliás, feitos e refeitos, vistos e revistos dezenas de vezes para ver se realmente a leitura batia como aquela, e realmente bateu como aquela, ou seja, a ponto de tu ter a comprovação científica de um DNA fora da Terra, que ali está. E a tribo, pessoal, a tribo das adolescentes que encontraram os crânios lá, né? Das meninas lá que encontraram os crânios. Quando os cientistas foram averiguar com eles essa história aí, né? Aí eles tinham a lenda das crianças das estrelas. E o que era essa lenda? Que era contada assim de pai para filho, geração após geração. E eles dizem que esse fato aconteceu aí mais ou menos 2 séculos atrás, né? Eles diziam que visitantes das estrelas, entenda-se, extraterrestres, desceram e copularam com várias mulheres da tribo, e deixaram-nas grávidas, né? E depois que as mulheres pariram, eventualmente, assim, esses pais estelares, os extraterrestres, desciam e faziam abduções e coisa e tal, né, com as mães e com as crianças, e acompanharam o desenvolvimento dessa criança. Então eram híbridos. Agora, absolutamente discutível qual que era o propósito do projeto. Conversando sobre isso com a minha esposa, e sabendo de tudo que a gente já estudou de ufologia, pode ser muita coisa, cara, né? Desde de coisas horríveis como a própria pedofilia, que daí a gente sabe a questão sexual, da energia sexual com crianças, né? O que propicia para o pessoal do dar contado lá, para esse pessoal negativo da 4D, e por isso que nos rituais satânicos essas questões de pedofilia estão sempre muito envolvidas, né? Então, o fato de serem crianças, poderia ser isso na visão mais negativa disso tudo, né? Poderia ser um experimento para dar um upgrade na raça humana também, poderia ser levados como escravo, não só sexual, mas de de uma outra natureza, qualquer tipo de escravidão, né? Então são várias possibilidades do porquê que esses ETs estariam fazendo isso. O fato é, eles vieram e engravidaram as fêmeas humanas, né? Isso relatado há 2 séculos atrás. E se a gente for ver a história da Bíblia, né? O que é a história dos Néfilins? Não eram os habitantes de outros mundos? Os anjos caídos não eram habitantes de outro mundo, que não eram da Terra? E eles não copularam com as mulheres da Terra, que causou desagrado a Deus, que causou dilúvio, para começar tudo de novo lá. Então, né? A história da tribo é essa aí. O senhor Lloyd faz uma declaração nessa época aí dizendo, olha, nós vamos ter que mudar os livros de história, né, coisa e tal, por causa da comprovação científica de que a gente foi visitada por alienígenas. Ali estava um crânio alienígena. Para quem precisa de prova, ali tem uma prova cabal que passou por todos os testes científicos, onde se descartou a questão de hidrocefalia, onde se descarta qualquer questão de deformidade proposital do crânio. E isso, na verdade, nem se atribui muito a esse crânio, porque quando a gente vai falar dessa história da descoberta de DNA mitocondrial e nuclear, onde se descobre o DNA mitocondrial humano e o DNA nuclear desconhecido, essa história também, coincidentemente, acontece com o crânio Paracas 44, que é o crânio dos Paracas, que esses crânios que estão expostos no Peru ali, né? E é uma raça diferente, que são conhecidas como os Homo capenses. Então,
algumas tribos, elas faziam um procedimento de amarrar o crânio das crianças bem apertado, para apertar e fazer aquela... para pressionar o crânio, que quando ainda é molinho, e fazer aquela diferença, né? Moldar o crânio daquela forma. Aí tudo bem, mas aí foram perguntar, mas por que o pessoal da tribo fazia aquilo nas crianças? Qual era o propósito daquilo? Aí veio a resposta, para se parecer com os deuses. Então eles viam os deuses daquela forma. Então isso corrobora o relato dos Homo capenses, que estão aí até hoje. Aí vem a história do Vaticano, da mitra, lá aquele chapéu enorme, que era justamente para esconder os Homo capenses. Porque a princípio, de rosto, se tu for olhar, ele é todo normal. A diferença é o crânio alongado atrás. E aí tu tem uma sutura sagital que tem lá, que é diferente da que tem os seres humanos, né? Tu tem o próprio DNA dizendo que é diferente. Então é um monte de coisa, né? Então, no caso do crânio paraque dos Homo capenses, consta essa deformidade que era provocada nas crianças para que eles se parecessem com os Homo capenses. Por quê? Porque os Homo capenses eram tidos como os deuses. Aí vem os relatos que os faraós eram Homo capenses, que o próprio Akhenaton era Homo capense. E isso até as próprias estátuas que se encontram hoje, né, de Akhenaton tal, mostram isso tudo. E isso sempre deixou os pesquisadores um pouco com o pé atrás, cada vez com a pulga atrás da orelha, né, em dúvida, em curiosidades, mistérios, né, que agora começam a ser revelados. Então, voltando, gente, a essa questão aí, e agora eu quero fazer um pequeno parênteses para vocês e dizer, pô, seria engraçado se não fosse trágico, porque envolve a vida do Sr. Lloyd Pay, né? Engraçado, quando ele constatou, através de todos os estudos científicos, quando ele apresenta a prova da existência de vida alienígena, o que aconteceu com o Dr. Lloyd Pay? Morreu, né? Não fui atrás de ver qual foi o motivo da morte dele, mas sinceramente, cara, porque assim, ó, vamos lá, vamos de Coronel Erangel Holanda no Brasil a Phil Schneider nos Estados Unidos, né? Coronel Holanda vai lá, fala num fim de semana no Fantástico, pelo Marco Antônio Petit, que aliás vocês viram a chamada, né? E mais uma vez aí vocês comprovam a importância desse senhor, o Marco Antônio Petit. Olha os mais de 40 anos de estrada que o cara tem em cima disso, de pesquisa, e olha o que ele já trouxe aí há muito tempo atrás de relevância importantíssima, né? Nessa questão das provas da existência desse fenômeno OVNI, e não só os OVNIs em si, os objetos voadores não identificados, como seus ocupantes, né? A questão da espiritualidade que envolve tudo isso, a questão das outras dimensões, então o assunto é muito mais profundo. Então o Coronel Erangel Holanda, entrevistado pelo Ademar Javaer, da revista UFO, e mais o Antônio Petit, que na época os dois eram da revista UFO, lá, né? Produtor e coprodutor, uma coisa assim, lá, coeditor, uma coisa assim. Então eles entrevistam o Dr. Erangel Holanda, o Coronel Erangel Holanda. O coronel conta de quando ele era capitão de uma missão que ele foi designado a desempenhar, que é a Operação Prato, e aí as pessoas vão procurar a Operação Prato, quem não conhece, porque quase todo mundo já está careca de saber da Operação Prato, né? Mas enfim, o Coronel Erangel Holanda num domingo vai ao ar no Fantástico, essa questão da Operação Prato, no outro domingo a notícia de que o Coronel Erangel Holanda tinha se suicidado. Então é comum o sentimento das pessoas que estudam ufologia aí de que ele foi suicidado, ele não se suicidou, se é que vocês me entendem. Phil Schneider é a mesma coisa. O Phil Schneider vai lá, um geólogo do governo que por acidente cai num buraco lá, encontra com um ZT lá onde eles estavam fazendo umas escavações e acabou trocando tiro com uma Glock, acaba matando um dos ETs, o ET dá um tiro de raio laser nele, ele mostra, ele tem uma cicatriz de fora a fora horrível, queimada assim, ele tem 2 dedos queimados, assim, né, que foram amputados, segundo ele, pelo tiro que ele recebeu do troço lá. Aí, é um louco, mas logo depois que ele falou tudo isso lá da base do USP, também apareceu suicidado, né? Engraçado isso, né? E o James Forrestal, o secretário americano, né, já falei várias vezes aqui no projeto Blue Book, falou sobre o tal do Bill não sei das quantas lá, que em tese era para ser o secretário do Truman americano, que foi assassinado, né? Forrestal também, no momento que ele quis falar para a humanidade que os ETs existiam, morreu. Né? Ou seja, a lista é interminável, só citei alguns aqui para não ficar... Eu podia fazer um programa de pessoas que foram assassinadas por tentar revelar a verdade OVNI, ou a verdade extraterrestre. A lista é interminável, gente.
Aliás, bem no início do canal, aqui, nos primeiros programas, desses 300 e poucos vídeos que a gente já fez lá no início eu fiz um canal com uma extensa homenagem, trazendo vários nomes das pessoas que sumiram, ou que tiveram parentes, né, como Bob Jean e vários outros, em função de tentar revelar esse segredo do OVNI. Porque a gente começou a apresentar os motivos do acobertamento, né? Então, gente, 16 anos atrás a gente teve uma comunidade científica, né? Eu mostrei para vocês aqui as fotos todas, os exames pela equipe que permaneceu depois da morte do Dr. Lloyd e fizeram e refizeram os testes e continuam dizendo que, cara, é isso aí mesmo. Então a coisa, a partir de lá, só tomou cada vez mais corpo. Então, para as pessoas, para os céticos de plantão que ficam dizendo, não, porque tu vê, é só um comentário aqui, uma navezinha ali, nós não temos uma prova científica. Cara, se um crânio real, físico, né, de 900 anos, que está aí, que foi analisado por um corpo científico espalhado ao redor do mundo, não foi por um cientista dos Estados Unidos, que poderia ser manipulado, que poderia até alegar isso. Nós estamos falando de um projeto que foi criado para que uma comunidade científica mundial, várias pessoas de diversos países que trabalharam nesse projeto deram esse aval. E quando vocês vão, pesquisem lá o projeto Starshield, né, Criança das Estrelas lá, e vocês vão ter os detalhes de como tudo aconteceu, o nome de todos os envolvidos, e é coisa muito séria, pessoal. Então, há 16 anos atrás o acobertamento ainda estava muito forte em relação a tudo isso, né? Agora não tem mais como esconder, então, né? Até a própria Marinha dos Estados Unidos agora, através do do pseudo-dissidente, que para mim não é dissidente coisa nenhuma, para mim o Luiz Elizondo, ele continua fazendo parte, né? Só que como divulgar os segredos da Marinha? Então vamos fazer assim, ó, tu finge que tu sai aí, que tu deserda, qualquer coisa assim, e que tu vai chutar o balde e que tu vai revelar as verdades. Então, pra mim, ele tá ali cumprindo ordens, né, de fazer aquele papel de desertor e, não, agora eu vou botar a boca no ventilador. Por quê? Porque ele é pertencente da Marinha Americana, quase todos os relatos que ele tá trazendo ali é da Marinha Americana, né, então... Não sei, eu sei que um dos motivos do pessoal querer dominar esse segredo foi justamente a supremacia bélica que o exército americano, que os militares americanos começaram essa folia toda, então agora ser justamente o setor militar americano, seja marinha, aeronáutica, coisa e tal, que começa a reverter esse quadro. Enfim, são pessoas, né, gente? São pessoas lá dentro, então pode ser bem ou mal intencionado, vai saber. Vamos acreditar que estamos caminhando para uma melhora nesse sentido todo, né? Que esteja realmente se desmantelando esse governo mundial oculto aí, que eles não consigam os intentos deles de redução populacional e domínio total da população. E embora, né, quando a gente volta um pouco para essa realidade aqui de geopolítica e começa a ver como é que o mundo anda e como é que o próprio governo brasileiro, como anda a política, cara, não dá para botar fé. Não dá para botar fé que tem alguma coisa grande acontecendo nos bastidores. Mas enfim, não podemos ser pessimistas, a gente tem que criar uma egrégora positiva e de qualquer forma, independente do que acontecer coletivamente, uma coisa eu guardo para mim e tenho absoluta certeza. Enquanto a gente está vivendo no coletivo aqui, né, nessa 3D, no meio da Matrix, aqui a gente não tem muito o que fazer a não ser continuar convivendo do jeito que a gente vive. O que a gente pode fazer é tentar da melhor forma possível conquistar essas questões meditativas que nos possibilitam uma visão um pouco mais abrangente, que isso nos ajude a despertar os elos adormecidos de DNA, que em tese o próprio Enki já deixou lá para que a gente conseguisse nós mesmos, através dos nossos registros acásticos, através do que o José Arguelles, né, aquela grande autoridade maia, falava. Um dos livros que eu li dele é Os Surfistas do Zuvuy, é muito legal, que é a questão de tu acessar essa informação que está aí no inconsciente coletivo, como eles dizem, que permeia o universo, a informação, e nessa energia, né, a mesma energia onde transitam as informações que as pessoas conseguem acessar através da glândula pineal e fazer visualização remota, coisa e tal, é a mesma energia que pode ser canalizada através de como o próprio Tesla já provou lá em 1900, 1915, 1920, naquela época lá, né, de como do nada tirar essa energia para movimentar coisas, para aquecer coisas, para fazer tudo que nós precisamos, né? Mas aí o pessoal vem lá, eles querem vender fio de cobre, no caso dos PJ Morgan lá, né, JP Morgan, melhor dizendo, eles querem vender combustível, no caso dos Rockefeller, eles querem vender motor a combustão, no caso dos Ford, né, então os planos do Tesla de energia grátis e livre para todo mundo não ia dar o império que deu essas famílias que mandam no mundo até hoje.
Então o assunto é complexo, tem bastante coisa, mas eu espero que em torno de provas, né, para quem quer prova, para quem espera prova, coisa e tal, se não encarar um crânio extraterrestre físico que existe, que está guardado, que está exposto para né, a comunidade científica poder analisar, e a própria opinião, através dos testes realizados, né, por essa comunidade científica, dizendo que se trata de um crânio 100% extraterrestre. Então, se isso não serve mais de prova, além de toda a enxurrada que nós temos de textos históricos hindus, maias, astecas, enfim, né? Para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai parar por aqui, porque, como sempre, a gente poderia falar em horas e horas e horas, mas espero que vocês tenham gostado do assunto. E, de novo, pessoal, vamos lá, vamos assistir essa palestra quem puder vir para Gramado aí, Canela, Caxias do Sul, nesse próximo fim de semana, o cara tá prometendo trazer coisas impressionantes aí, né? De fonte quentíssima, coisas vazadas de dentro da própria NASA, pessoal. Então, vale a pena. Grande beijo no coração. Até mais.